E a gente, além do motivo de estar junto, nós temos o motivo de lembrar um pouco do vô, né? O vô que foi tão importante na última reunião, porque ele exalava alegria. Um negócio que é impossível de você... Na real, acho que é bom. Não, eu só não falo. Não, é que durante a preparação, coisa de pesquisa de internet, né? Eu pesquisei o nome de Inácio e cheguei num blog, lá o Inácio tem um blog. Ele escreve naquela... como chama? Uma Patrícia, lógica, né? Eu imprimi, ele fala justamente segundo esse último nosso encontro. Ele fala desse encontro. Então, como pra gente é difícil de ler, vamos demorar muito, a Patrícia ficou de ler pra gente. Por favor, Patrícia. Isso aí. Tem a ver com essa coisa de o que a gente fazia. Vocês prepararam, né? Antes de mais nada, assim, pra mim é uma honra e uma emoção muito grande conhecer vocês, porque é como se fossem os personagens que meu pai me contava das historinhas dele desde pequena. Então, ele contava de cada um como uns irmãos que estão longe, que tem tempo que ele não veio. Ele contava de vocês com muito carinho. Pra mim é uma honra muito grande poder conhecer cada um de vocês. Pra gente também. Com certeza mais. Eu vou ler aqui o que o Nagal encontrou. A matemática das cervejas. Só podia. Para uns, 15 cervejas. Para outros, 570 cervejas. Foi há muito tempo atrás, lá no interior do estado de São Paulo, nos idos bons tempos de estudante. Era uma turma de engenharia civil com cerca de 70 alunos. Funcionava na pacata cidade de Limeira, na saída para Iracemápolis. O povo da cidade detestava os alunos da ferro, pois vez por outra apresentavam espetáculos absurdos, ora barulhentos, ora contra o pudor, ora mal interpretados pela população. Um dia, 4 universitários entraram num barzinho que ficava ao lado da igreja central e começaram a beber. Sabiam perfeitamente o dinheiro que tinham e pediram apenas as cervejas, a cerca de 12 cervejas. Eram quase engenheiros e não errariam na conta. Como eram escandalosos, toda vez que faltava cerveja na mesa dos 4, um gritava: cerveja para todo mundo! Então o dono do bar via surgir uma grande oportunidade de vender um absurdo da dita iguaria. E para todo mundo que chegava, eles já iam com as garrafas abertas e colocavam para cada freguês que aparecia. Voltava a faltar cerveja na mesa dos universitários e novamente alguém gritava: cerveja para todo mundo! Então, rapidamente, formou-se um verdadeiro tumulto. Dezenas de pessoas gritavam: traz a minha loirinha! E começaram a encher não só o bar, mas também a calçada e até boa parte da rua. Todos a beber cerveja e mais cerveja, sem entender o que estava acontecendo. Toda vez que a cerveja dos universitários acabava, um deles gritava e pedia novamente. E então o dono do bar, juntamente com seu ajudante, não parava de servir cerveja para toda a multidão, que já lotava a calçada. O que é certo é que a cerveja do bar acabou e já estava trazendo emprestado garrafa dos bares vizinhos na tentativa de que não faltasse precioso líquido para aquela rara oportunidade. Centenas de cervejas foram tomadas como empréstimo de vários bares. Já passava das 3 da manhã e, vez por outra, um dos outros universitários pedia novamente: cerveja para todo mundo. E nesse bar o relógio já bateu 4h30 da manhã. Hora que os universitários já tinham conversado tudo o que queriam e sentiam um terrível sono. Meio bêbados, contaram as garrafas de cerveja de sua mesa, chamou o garçom e pediu que fossem cobradas as suas 15 cervejas. Aí a conta não bateu. Tudo terminou na delegacia. Pois enquanto os universitários comprovavam que a quantidade de suas garrafas era exatamente 15, o dono do bar exigia dos universitários uma quantidade de 570 garrafas. Claro, o dono
um tempão para entender o que estava acontecendo. Os engenheiros não poderiam ser tão ruins de matemática a ponto de errarem a contagem das míseras 15 cervejas. E por outro lado, o proprietário do bar também não era louco de cobrar uma fortuna sem que os engenheiros não as tivessem consumido. Como o problema extrapolava as raias policiais, o delegado se encaminhou para a justiça, a fim de que solucionasse o baile sangue. O processo rolou anos sem que nenhum tocado se atrevesse a dar um parecer, e muito menos uma sentença ou penalidade. Problemas envolvendo universitários, cerveja e dono de boteco não são facilmente resolvidos. Os matemáticos afirmavam que todo mundo não era um número, pois não se encaixavam em nenhum dos conjuntos da matemática. Para os entendidos em linguagem, todo mundo certamente seria uma quantidade fictícia e não afirmava a quantidade exata em nenhuma hipótese. Para os biólogos, seria impossível que 4 pessoas, mesmo das mais pau d'água, enfiassem goela abaixo em 6 horas quase 600 cervejas. Os físicos afirmavam que tal volume seria muito maior que os volumes dos beguns universitários. Os químicos afirmavam que nenhum organismo seria capaz de sintetizar tanta cachaça. Diante de tanta encrenca, o juiz bateu a marreta na mesa e sentenciou: os universitários estão livres desde já, poderão voltar às suas atividades acadêmicas, mas em uma condição: que nunca mais inventem numerais desqualificados e inexistentes que possam provocar novos alvoroços em bares, delegacias e tribunais. E caso reincidam, terão seu diploma cassado a partir da O dono do bar teve que pagar as custas judiciais e não tem direito a receber sequer as 15 cervejas. O dono do bar foi considerado culpado e, além de pagar as causas, ainda teve que passar 570 menos 15 horas prestando serviço de caráter social e seu estabelecimento ficou suspenso, 570 menos 15 dias úteis. A dita turma de universitários, 30 anos depois do veredicto judicial, tomaram coragem e voltaram a se reunir. E dessa vez não apenas 4, mas 40, acompanhados de esposas e filhos. O encontro aconteceu entre os dias 7, 8 e 9 de novembro de 2008, na periferia da cidade de Indaiatuba, não muito distante da lendária Limeira. Não se sabe ao certo se dessa vez pediram cerveja para todo mundo, mas se o fizeram, certamente pagaram todas, pois dessa vez o dono da bodega se precaveu e fechou as porteiras para que nenhum estranho tivesse acesso ao recinto da bebedagem promovida pelos Segundo informações dos que presenciaram o estado do grande grupo, tudo ocorreu em perfeita ordem. Brincaram, comemoraram o reencontro, tomaram muitas cervejas e comeram como animais. Tudo regado pela grande alegria do reencontro 30 anos depois que se separaram no dia da formatura. Tudo na completa paz. Segundo se sabe, estão planejando outros encontros, mas de agora para frente não de 30 em 30 anos, o que levaria ao próximo encontro um grande número de bengalas e cadeiras de roda. Então resolveram marcar de 3 em 3, para que a possibilidade de muitos encontros com a presença de grande número de colegas se concretizasse. 2011 vem aí, vamos torcer para que compareçam maciçamente como ocorreu nos 30 anos. Esse jornal certamente cobrirá cada detalhe da aventura aqui por diante. Bom, gente, nós estamos só... comecei a falar, né, que no último encontro a alegria do Inácio foi assim... todo mundo sabe, graças ao nosso querido baiano que conseguiu fazer aquilo, né? Eu tenho certeza que ele teve um ótimo acolhimento. E hoje, apesar de tudo que ele está fazendo aqui, eu também queria homenagear o meu pai, o marido. Porque o vô foi um exemplo de vida, porque nós entramos naquela faculdade com 17, 18 anos. Um monte de idiotas. Hoje se você falar. Continuou. Ninguém sabia o que estava fazendo. Talvez não sabia o que estava fazendo naquela porra, né? Nada. Entendeu? Os moleques entrando lá. E o vô já veio batalhando, entrou em outra situação. Baiano entrou em outra situação. Mas, no geral, aqui todo mundo foi
Entendeu? Não importa em que situação, nós entramos todos iguais. E estamos saindo daqui. Né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Queria que o Gino assumisse aí pra frente. Não, pessoal. Então, quem lembra como é que chamava o fogo? Inácio Batista Nogueira, 740, 380. Então esse evento hoje, tá? Esse evento hoje chama Inácio Batista Nogueira. Muito obrigada. Deixa vocês falarem. Elza, eu só tenho que agradecer a todos pela a consideração de ter nos convidado para participar desse evento e por ter lembrado de homenagear Inácio. Grande amigo de todos, pois era assim que Inácio achava que todos vocês eram grandes amigos. E como eu sabia que aqui diante de vocês eu não teria coragem assim, de expressar tudo que eu, assim, o sentimento, eu preparei um vídeo. E nesse vídeo vocês vão ter a oportunidade de conhecer também os filhos, como também alguns amigos que de alguma forma fizeram parte da vida dele. Obrigada. peraí, fica aí, Elza. Tem também trouxe uma pequena lembrança, que é a biografia dele, a história da vida dele. Vocês fizeram parte também, uma grande parte da vida dele, né? E eu vou entregar para cada um de vocês. Se houver oportunidade de passar aqui para você como é que está, vocês vão ter a oportunidade de ver, de lembrar que tem foto de todo mundo, né? De vocês, desde pequeno até aqui. Se não for, se não tiver condições aqui, vocês levaram para casa e na hora que vocês tiverem um tempinho, vocês vão passar e com certeza vocês vão lembrar de tudo, né? É só isso, gente. Muito obrigada por tudo. Deixa eu pegar aqui, ver se a gente consegue, né? Que tá aparecendo que eu cabo. Léo, você reclamou tanto, tá? Eu tenho uns 30 anos aqui, então isso aqui é pra você. Sabe que eu falei que só funcionar? Esse é dos 30 anos. Ofendido? Não, esse é dos 30 anos. Esse é dos 30. Esse é dos 30. Pra Dos 35 tem que pagar, né? Não, não tem que pagar não. Bom, pessoal, como todo ano faz, tá? Nos 25 e 30 anos, tá? Então eu faço alguns brindes, tá? E eu cobro o de custo e eu dou a um orfanato, né? Então, na verdade, o troféu é R$40, tá? Então, se vocês quiserem dar 40, tudo bem, se dá menos, não tem problema nenhum. E a gente arrecadar aqui, eu vou, tá? A Elza e a Patrícia não, tá? Fui eu que tenho que estar. Então, olha, tem uma lista lá, depois vocês colocam o nome, tá? E tá por aqui, ó. Quem quiser pegar já, pode pegar e... Então, tem uma Ele é o computador. Pessoal, eu também faço uma lembrancinha da minha terra. A Santa Terra que o Senhor amor para vocês. Tudo que todo mundo sabe para Só esse aqui é um hora. o outro servindo Pessoal, só dá o nome aqui, ó. Se quiser.
Ganhou uma cocada? Quem é que tá falando que não ganhou? Eu! Quem é que... Não, você ganhou. Quem é que não ganhou a cocada aí? Passa aí, mas tá vindo essas coisas boas, a gente tem todos os... Animá-los, sempre é um prazer ver, receber hipopótamos, jacaré. Ó, ganhou uma cineasta agora, hein? Cuidado. Ó, vou falar pra vocês, ó, falta 15 minutos pra gente jantar. Já é coisa do Fortran, daqui a pouco nós temos ordem unida. Chegou a tal hora, nós temos que ir lá. Ele já tá lá. O já tá lá. Ele... É 9h30. Não, ela gravou todo o discurso lá do pessoal. Pegou e dormiu lá, cara. Isso aí não pode pôr. Degresso dormindo. Ah, viu o vídeo? Não, eu tava deitado. Não, tem que editar aqui. Eu achei aqui um do lançamento dos 60.